Para falar deste sopro de vidas, nós vamos começar com alguém que veio depois de Allan Kardec. Conheceu Kardec na adolescência, um homem francês chamado Leon Denis. Leon Denis escreveu livros muito bons. O meu favorito de Leon Denis é Depois da Morte. É um livro dividido em várias partes, que Leon Denis vai falar sobre reencarnação, obviamente, depois da morte, sobre as antigas religiões, antigas filosofias, vai lá para o outro lado do planeta, na Índia, na Grécia Antiga, no Antigo Egito, vai falar sobre o Império Romano, o cristianismo, o surgimento da doutrina espírita na Terra. É um livro assim, bom demais da conta. Só que é um livro que às vezes ele não é aquela leitura matinal para você começar o dia. É um livro que demanda um pouco de atenção. Mas é um livro muito bonito. No capítulo 2 da primeira parte, ele vai falar sobre a antiga Índia. E ele vai dizer o seguinte: cada um executa o seu próprio destino. As nossas alegrias e dores não são senão o reflexo das boas ou más ações que nós fizemos em outros tempos, por livre e espontânea vontade. O presente se explica pelo passado. O presente se explica pelo passado. No capítulo 6, ainda da primeira parte, ele vai falar sobre o cristianismo na época de Jesus. E vai dizer: os judeus, na época de Jesus, parte deles acreditavam na reencarnação e parte não. Era um conceito que estava assim na boca do povo. E ele vai trazer Mateus 17. Mateus 17, 10, 13. Em que os discípulos falam com Jesus: Senhor, o pessoal está dizendo que o Senhor é Elias que voltou. Não, o pessoal está dizendo que o Senhor é João Batista que voltou dos mortos para assombrar todo mundo. Depois ele vai trazer João capítulo 9. Tem um cego de nascença e os discípulos vão cutucar Jesus: Senhor, este homem, ele é cego de nascença, nasceu cego. Quem que pecou para ele nascer cego? Foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram? Foi ele que pecou para nascer cego. Então, se peca antes de nascer cego, tem uma vida antes desta vida e fica no ar. Não tem aqueles vídeos no Instagram, no TikTok, das crianças de 2, 3 anos tocando piano, assim, com uma genialidade inigualável? Meu Deus! A gente pensa junto, né? Como que reencarnação não existe? Olha ela tocando piano com 2 anos. Me dá 5 vidas, eu não toco piano assim. E ela tocando assim, é mais linda. E aí Denis vai chamar atenção para a classe dos estudiosos, para os fariseus. Os fariseus eram reencarnacionistas. E agora, a informação no ar, a gente vai pegá-la e vai deixar aqui. Os fariseus eram reencarnacionistas. Aquele grupo de pessoas que Jesus chama de raça de víboras, que João Batista também diz raça de víboras. Os fariseus, os estudiosos, eram reencarnacionistas. E ele vai chamar a atenção para um caso. O historiador romano judeu Flávio Joséfo, em 2 livros, vai comentar que os fariseus eram reencarnacionistas. Mas somente, contudo, entretanto, somente os bons podiam reencarnar. Os maus não mereciam esse privilégio. Na visão de um fariseu, se você era uma pessoa minimamente boa,
tratou o outro bem, com gentileza, com justiça, fez o bem, parabéns, você pode reencarnar. Você só cometeu mal, sinto muito, a reencarnação não é para você. Na época de Jesus. Na época de Jesus. E como é uma viagem, vamos para o próximo ponto de parada. A gente está debaixo de um teto espírita. Vamos ali, como está lá ali na livraria, vamos pegar o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, dividido em 4 livros ou 4 partes. Livro 1, ou parte 1, Deus e a Criação. Livro 2, o Mundo Espírita ou Mundo Espiritual. Parte 3, as Leis Naturais. Parte 4, Consolações Futuras. Na segunda parte, o Mundo Espiritual, pergunta 166. Kardec vai perguntar sobre reencarnação. Como é que faz alguém que em uma vida não conseguiu chegar na perfeição? Como é que ela faz? E é uma pergunta que a gente também se faz. Uma só vida, tem tanta coisa para fazer. A correria de cada um de nós é tanta. Porque tem que estudar, tem que ler, tem que cuidar da família, tem o trabalho, tem o trânsito. Não dá tempo para nada. Então, uma só vida não dá para avançar tudo isso. Ser perfeito, não tem como. Como é que faz? E os espíritos respondem Kardec. É-lhe necessária uma nova existência. Então quem não chega lá precisa de uma nova existência. Tá bom. Só que Kardec, ele vai injetar o anexo A da pergunta. E ele vai dizer, tá bom, tem que ter uma nova existência. Como é que é essa nova existência? Quer dizer, fala mais. É uma nova existência em espírito? É uma transformação que acontece em espírito? Por exemplo, você pega André Luiz, nosso lar. 8 anos no umbral. É resgatado. Vai morar na colônia espiritual, nosso lar. E ele aprende, se arrepende, avança, estuda, coopera. Toda a sua literatura é ele vivendo no mundo espiritual, se transformando. Então, essa nova existência, uma transformação em espírito. E os espíritos vão dizer, olha, se transformando, é claro que se melhora, se depura, se melhora, está valendo. Mas ainda lhe é necessária a prova de uma nova existência corpórea. Ainda precisa voltar para o corpo de novo. São 8h12 no relógio. Daria para encerrar a nossa fala e liberar vocês para casa para vocês meditarem. Tem que voltar de novo para o corpo. Porque tem coisas que somente este corpo pode ensinar. Um corpo que tem fome, que tem sede, que precisa dormir, que precisa ser higienizado. Tem coisas com a higiene e o cuidado do corpo que ensina disciplina que em espírito não se aprende. Para o nosso piso evolutivo tem que voltar de novo. E eles dizem, a prova de uma nova existência corpórea. É uma prova, é um teste, é um exercício. Só que Kardec, ele vai injetar o anexo B. Entendi. Então quer dizer que tem que passar por várias existências? E os espíritos respondem, sim, todos nós contamos com várias existências. Terceira pessoa do plural, todos nós. Eles que estão respondendo se colocam no jogo. Todos nós contamos com várias existências.
eles também. Não é um privilégio de nós na terra, eles também. E há perguntas que Kardec faz que os espíritos vão dizer: rapaz, nós não sabemos. A gente não chegou nesse ponto. Quer um exemplo? Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. Kardec, lá na primeira parte, Deus e a criação. Kardec vai perguntar sobre a matéria, o mundo material. A matéria, ela surgiu em algum começo? Deus criou a matéria em algum começo? Ou a matéria existe desde o começo junto com Deus? E os espíritos respondem: só Deus o sabe. Nós não sabemos. Se a matéria, este mundo, existe desde o começo com Deus, ou se em algum momento Ele criou depois, a gente não sabe. Só Ele sabe. E é o melhor que eles conseguem oferecer. Eles também estão aprendendo e avançando. Todos nós contamos com múltiplas existências. Tem um caso, eu estou relendo André Luiz novamente, né? Capítulo 3 e 4 ali do livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz está num lugar muito especial no mundo espiritual e eles recebem a visita de um espírito muito elevado, Asclépios. Asclépios, assim, muito inteligente, muito sábio, um espírito, assim, bom demais da conta. E aí, depois que Asclépios fala do bem, fala de Jesus, vai embora, André Luiz cutuca, foi, esse Asclépios, onde é que ele está? Falei, não, Asclépios, ele está querendo ser um dos espíritos que ajuda Jesus a cuidar da terra. Falei, misericórdia, falei, para ele voltar para a terra, reencarnar, tem que ser uma grande missão. Um espírito da envergadura dele reencarna, se quiser, a cada 400, 800 anos, quando quer. Então é outro piso evolutivo, é outra história. E ele ainda está aprendendo. Porque André Luiz vai aprender, tem espíritos que cuidam da terra. E esses que cuidam da terra, um dia vão querer cuidar de todo o sistema solar. E aqueles que cuidam do sistema solar vão querer cuidar da galáxia. E aqueles que cuidam da galáxia vão querer cuidar do condomínio de galáxias. E por aí vai. Aí André Luiz, misericórdia, meu Deus. Agora a gente volta, indo para o próximo ponto. João capítulo 3. João vai escrever: entre os fariseus existia um deles, de nome Nicodemos, chamado de príncipe dos judeus. Nicodemos era professor de fariseus, professor de professores. E Nicodemos busca Jesus à noite. Ele busca Jesus assim, 9h30, 10 horas da noite. Depois que todo mundo se recolheu, foi dormir, apagaram as tochas, ele marcou com Jesus 10 horas da noite. E Nicodemos foi falar com Jesus: Senhor, Rabi, ele ainda fala, Rabi, mestre, bem sabemos que tu vem da parte de Deus. Deus está contigo, porque não tem como alguém fazer as tuas obras se Deus não estiver com ele. Deus está contigo. É o mestre dos mestres chamando Jesus de mestre e dizendo:
Deus está contigo. Olha o elogio. E Jesus, Nicodemos, em verdade te digo, não pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo? Eu falei, nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu. Nascer de novo? Mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu estou velho, minha mãe já morreu. Eu vou ter que voltar para o ventre dela para nascer de novo? Foi misericórdia. Nicodemos era o quê? Fariseu. A informação que a gente guardou aqui em cima. Os fariseus eram reencarnacionistas. E aqui, o professor dos fariseus não acreditava em reencarnação. E Jesus diz de novo, não te surpreendas que eu te diga, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque carne é carne, espírito é espírito. Senhor, eu não entra na minha cabeça nascer de novo. Nicodemos, se eu te falo das coisas terrenas, isto é, se eu te falo do básico, e você não entende, não acredita, meu Deus, imagina quando eu falar das celestiais, você não vai entender nada. É o básico, você é fariseu. Vocês estudam isso. Ele não entendeu. Ele foi embora confuso. E Nicodemos estudava muito o Antigo Testamento. Então bora para ele. Bora para o Antigo Testamento. A gente vai no primeiro livro de Moisés, Gênesis, primeiro livro da Bíblia inteira. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A gente está no Jardim do Éden. Deus já separou os planos, como está na linguagem simbólica, Deus separou os planos. Tem o sol, tem a terra, tem as águas, criou a vegetação, os animais, já tem dia, já tem noite. E no versículo 7 de Gênesis 2, e Deus formou o primeiro homem do pó da terra, do barro, e lhe soprou pelas narinas o sopro de vida. E o homem foi feito alma vivente. Lucas, está errado, porque o tema da palestra é sopro de vidas. Você falou vida. Eu falei, não, em português é vida mesmo. Sopro de vida. Deus soprou pelas narinas o sopro, o fôlego de vida. Por isso que é Adão, Adamá, o homem feito de terra, do pó, de barro. Fôlego de vida. E eu estava fazendo um seminário para dar lá em Santa Gertrudes. E eu estava estudando esse versículo. Que eu estava estudando sobre vida, sobre nova vida, transformação moral. E é coisa de inspiração, porque eu não sei por que cargas d'água. Eu fui ver como é que estava no hebraico bíblico a expressão sopro de vida. Eu inventei de ver e a expressão é Nishmat Haim. Nishmat Haim. Traduzindo literalmente para o português é sopro de vidas, no plural. Aí já eram 11 horas da noite, de uma sexta-feira, eu falei, não, eu estou cansado. Sopro de vidas, mas está vida no português. Tem algumas palavras em hebraico que elas são assim especiais, que elas precisam estar no plural. Quer um exemplo?
Gênesis capítulo 1, versículo 1. A primeira frase da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et Shemaim ve'etz haaretz. Elohim. Elohim é deuses. No princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Deuses. Tá deuses no hebraico original. Deuses. Não mais. Não é o Antigo Testamento, aos olhos da doutrina espírita, a primeira grande revelação na Terra, que vai trazer a ideia de Deus único, monoteísmo? No primeiro versículo está deuses, no plural. Tem algumas palavras em hebraico que é para mostrar o quão elas são importantes, mostrar intensidade, qualidade, não quantidade. Elas não cabem no singular, elas têm que estar no plural. Como é o Deus magnânimo, ele não cabe no singular, tem que estar no plural. Regra gramatical. Entretanto, nós não podemos fugir à interpretação, pelo menos pensar, em João capítulo 1. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na escala espírita, lá no topo da escala, os espíritos puros ou espíritos crísticos que cooperam com Deus na sua obra. Todos nós cooperamos, mas tem aqueles sintonizados assim em potência máxima com o Criador. Deus pensa e eles, sintonizando com o pensamento de Deus, materializam a ordem divina. O Verbo se fez carne. O Verbo, ação, movimento. No princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Quer outro nó na cabeça? Gênesis 1, versículo 26. É antes do nosso versículo do fôlego de vida. Deus não criou o homem ainda. Não criou Eva. Versículos anteriores está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. A nossa imagem e semelhança. Deus está falando com quem? Tem um espelho, ele está olhando, está falando com ele. Façamos a nossa imagem e semelhança. Tem um grupo de seres que Deus está conversando, está lá, no plural. Façamos a nossa imagem e semelhança. E só depois Deus cria o homem. Nishmat Chaim, fôlego ou sopro de vida. E obviamente, esta palavra vida, ou no caso vidas, Chaim, é porque esta vida que Deus dá, a vida que somente Deus dá, esta centelha divina, é tão especial e tem uma qualidade tão ímpar, que ela, em regra gramatical, precisa estar no plural. Mas nós não podemos nos furtar à interpretação do bom senso e da fé raciocinada. Diz Emmanuel, mentor do Chico, no livro A Caminho da Luz, capítulo 7. O Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos que somente um verdadeiro iniciado poderia interpretar. Entre o Antigo Testamento e o Novo há uma ponte luminosa. E nós vamos dizer também
Entre o Novo Testamento e a doutrina espírita há uma ponte luminosa. E por cadeia, consequência do Antigo Testamento para a doutrina espírita, também tem uma ponte luminosa. Sopro de vidas. Aí, desde o começo está lá, codificado, em regra gramatical, em cultura, mas está ali, ó. Sopro de vidas, desde o começo. E como é uma viagem, tem uma hora que a gente precisa voltar. Vamos voltar. Vamos novamente para o Novo Testamento. João capítulo 3, mas através da ótica do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico. Capítulo 14, lição a Nicodemos. Humberto de Campos vai comentar o que aconteceu depois. Nicodemos tem que nascer de novo. Senhor, eu não entendi. Falei, não te surpreendas. Tem que nascer da água e do Espírito. Senhor, eu não entendi. Os discípulos escutavam na surdina o diálogo. Se Nicodemos, que era professor, não entendeu, imagina os discípulos. Depois que Nicodemos foi embora, os discípulos na hora, Senhor, vem cá. O que é isso? Tem que nascer de novo. Vocês escutaram a minha conversa? A gente escutou. E Jesus começou a falar. Começou a elucidar para ele sobre a reencarnação. Tem que nascer de novo. Voltar em outro corpo. Às vezes falar em outra língua. Nascer em outra nação. Tem que nascer de novo. E eles foram entendendo. Foi caindo a ficha para eles. Ah, entendi. Entendi. Mas, Senhor, para mostrar o grau do raciocínio. Senhor, entendi. Tem que nascer de novo. Entendi. Então, as dores que eu tenho hoje se explicam pelo passado. Entendi. Senhor, mas imagina só. Tiago maior. Senhor, imagina assim. Imagina que eu matei alguém a facada. Aí o Senhor está dizendo que tem que voltar. Aí eu vou voltar. Aí como eu matei alguém a facada, eu vou ganhar a facada na próxima. Só que alguém vai ter que ter dado a facada. Aí a dívida vai estar com outra pessoa. Aí ela também tem que voltar, ela vai receber a facada. E toda hora vai trocar. É que nem a gente. Eu dei um tiro. Pá. Aí eu tenho que voltar, vou ganhar um tiro. Pá. Aí outra pessoa deu tiro. E ela tem que voltar depois. Como é que faz? Porque toda hora vai ficar trocando a dívida. É o raciocínio assim, ó, literal. E aí Jesus perguntou, na lei, como é que se alcança a redenção? Como é que quita as dívidas perante a lei de Moisés? E Tiago responde, está escrito lá, olho por olho, dente por dente. Ele pensou na lei de Talião. Jesus muito tranquilo, sereno. Até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. De fato, você, como a maioria dos homens, tem mais raciocinado do que sentido. Antes do não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, os 10 mandamentos. O primeiro deles é o mandamento de amor. Quando Moisés desce com as 2 tábuas, e ele vai ler elas para o povo inteiro, a primeira lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E Jesus pergunta, nós podemos amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Nós podemos amar a Deus matando uns aos outros? Nós podemos amar a Deus xingando uns aos outros? Podemos amar a Deus desejando o mal para o outro? Ah, mas é que ele me deve. Nós podemos amar a Deus machucando uns aos outros?
As engrenagens do universo são engrenagens de amor. E Jesus vai dizer ainda, entre a vítima e o portador da dívida, basta que eles se reconheçam filhos do mesmo Pai, para que surja entre eles o amor. O que Simão Pedro vai escrever? O amor cobre a multidão de pecados. Nós, às vezes, espíritas, vamos dizer, aqui se fez, lá se paga. O amor cobre a multidão de pecados. Não é eu receber uma facada, um tiro, roubei alguém, vou ser roubado na outra. O amor cobre as dívidas que eu carrego. Tem um caso no livro Céu e Inferno. Na segunda parte, Kardec vai conversar com vários espíritos depois do desencarne. Espíritos felizes, sofredores, criminosos arrependidos, pessoal mais ou menos. E tem um caso de um homem que é um homem muito bom, um homem justo, que ele morreu assim repentinamente, uma morte súbita. Um homem conhecido pelas suas virtudes e morreu assim de repente. A sua irmã, 2 semanas depois do enterro, ela sentiu falta de um pingente, um colar. E ela procurou, não achou, e eu acho que na hora que eu fui beijar meu irmão no túmulo, ficou preso e caiu lá o pingente. E foram desenterrar o caixão. Abriram o caixão e estava lá o pingente. Encontrou o pingente. Mas a surpresa não foi essa. A surpresa foi que o morto tinha se mexido. Estava o cabelo bagunçado, pedaços da mão faltando. Ele tinha sido enterrado vivo. E Kardec foi fazer a mediúnica, invocou o espírito. Fulano, senhor Antônio B. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Misericórdia. O senhor foi enterrado vivo? Fui. Meu Deus do céu. Que tragédia. Foi isso. O senhor é um homem tão bom. Tão bom nada. Nessa vida, você não conheceu eu nas outras? Em uma encarnação anterior, não foi na última, foi em alguma no passado, eu enterrei minha companheira assim, viva. E eu, com o pensamento culpado, eu pedi para que nessa encarnação eu fosse enterrado vivo para sentir na pele o que eu fiz a minha vítima passar. Não precisava, porque ela já me perdoou e eu tinha méritos. Mas eu quis. Ele pediu para ser enterrado vivo. E percebam que teve uma preparação. E ele pediu, ninguém exigiu. Já tem 3 encarnações. Alguma hora você tem que ser enterrado vivo. Ninguém pediu. A consciência dele. Eu matei fulano assim. E ela já tinha perdoado ele. E ele já tinha avançado e trabalhado. Ele se sentia endividado. E ele pediu para ser enterrado assim. Quem tem culpa? Ninguém. Mas na consciência, equilibrou. Nós existimos e amanhã nós vamos acordar, cada um no seu horário, uns mais cedo, uns mais tarde, com as suas preocupações no trabalho. Tem que fazer o almoço da família. É o trânsito de Piracicaba.
É o trânsito de Artemis. Eu vou pegar a estrada e voltar para Limeira. Eu tenho que descansar e ir para o trabalho. Cada um com seus problemas, suas dificuldades. E nós vamos esquecer que reencarnação existe. Que reencarnação é real. Que os nossos destinos têm uma lei imensa que rege eles. Nós somos espíritas e vivemos como se reencarnação não existisse. Deixamos para depois, para depois, para depois, para depois. E como é uma tarefa que demanda um pouso, uma etapa final, nesta nossa viagem, dando a volta, a gente vai encerrar com o Leon Denis mais uma vez. E para não falhar na citação do texto, eu queria terminar lendo para vocês. Denis está falando sobre Deus e a criação, sobre o amor de Deus, sobre as leis divinas, sobre o que realmente rege os nossos destinos. Reconhecendo esse presente de Deus, este sopro de vidas, eu encerro trazendo esse texto dedicado a todos vocês. É belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Rege os nossos atos, rege os nossos destinos, e que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, fez sair a nossa própria glória e a nossa felicidade. É aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Tem um Deus que rege os nossos destinos, que te deu este sopro de vidas. Que a gente possa meditar um pouco mais sobre isso. Muita paz, muita luz. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.